paz seja convosco, abençoados de Deus, que me ouve nesse momento. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre vossas vidas, agora e sempre. A palavra que trago para vocês hoje, abençoados, é um puxão de orelha e um conselho. Em cima de quê? Em cima de algumas coisas, como que se vê na igreja: inveja, olho grande, ambição, e que envolve esse tema que eu vou falar agora, até inocência de alguns. Que tema é esse? Algo que eu tenho visto nas igrejas: a busca incessantemente por cargos. Pessoas que só vêm à igreja em busca de cargo. A ambição, o olho grande, a inveja atrás de cargos na igreja. Eu digo isso porque eu presenciei, soube já algumas coisas e presenciei um fato de, por exemplo, igrejas geralmente elas fazem nomeação dos seus membros, muitas delas sérias, através do Espírito Santo. O Espírito Santo, através de concílios, reuniões dos líderes, aí toca-se neles. As pessoas, como eu posso dizer assim, elas fazem uma consulta a Deus e Deus as indica a pessoa. A pessoa tem um bom testemunho na igreja, a pessoa anda certa na igreja, anda correta, é uma pessoa que sempre está nos cultos, nas orações, sempre presente, prestativa, mostra querer trabalhar na obra de Deus. E Deus a chama para o cargo. Tem outras igrejas não. Tem outras igrejas que elas fazem eleições, sempre por volta de dezembro, elas fazem eleições dos seus membros. Elas fazem eleições das pessoas para ocupar o cargo, a função, durante um ano. Se reúne os líderes, pede a inspiração divina, e o Espírito Santo toca em seus corações e mostra às pessoas que devem ocupar o cargo. Tem uns que é o mesmo, continua durante aquele ano. Fez um trabalho brilhante, uma pessoa determinada, e continua. E nem todos, minha gente, na igreja quer responsabilidade para si. Muitos não querem responsabilidade. Muitos não querem responsabilidade. Deixa sempre nas costas dos outros. Não quer trabalhar na obra. Aí aquelas pessoas têm prazer, eles veem e continuam na obra. Outros não, são cargos novos. Pessoas novas no cargo, são indicadas outras pessoas. Aí a igreja chegou e falou: gente, já teve aqui nossa reunião, nós escolhemos as pessoas. Está ali no mural da igreja, vocês dêem uma olhada lá, e lá tem as pessoas que foram escolhidas e suas funções. E se vocês, alguns forem escolhidos, vocês olham, e se quiserem, vai ter a reunião, e lá vocês falam. E se vocês não quiserem também, vocês digam a gente, porque a gente faz uma outra eleição e encontra uma outra pessoa para colocar no cargo. Pois sim. Aí teve um caso, reparem vocês, amados. Oxe, aí a pessoa foi lá olhar. Aí viu. Quando ele olha, aí vê o cargo dele. Ele considerou o cargo pequeno. Considerou o cargo dele insignificante. Ele olhou assim: quero nada, esse cargo não me interessa não. A cargo na igreja aqui só me interessa o de ancião. Hoje eu tenho visto, dentro das igrejas, uma disputa pelo poder. Parece até que está em Brasília, partido político, disputa pelo poder. Digo a vocês, irmãos, vocês estão no local errado. A única ambição que um cristão genuíno deve ter dentro do templo, dentro da igreja, a ambição que ele deve ter é a busca incessante pela santidade, pela obediência ao Senhor. E encontrá-lo um dia nas nuvens do céu. Essa é a ambição. Eu tenho uma ambição: encontrar o Senhor Jesus, andar em santidade e encontrá-lo um dia, ter essa honra de encontrá-lo nas nuvens do céu. Essa é a ambição que um cristão genuíno deve ter. Não ambição atrás de cargos. Não ambições, anseios para alcançar um cargo. Já tem outros na igreja que são assim. Eles acham que só podem fazer alguma coisa, atuar na obra do Senhor, se possuírem algum cargo. Depositam os trabalhos, a responsabilidade toda em cima dos obreiros, dos diáconos, dos anciões,
Ancião é no hebraico. Presbítero, bispo, já vem do grego, mas é a mesma função. E pastores, muitos que estão ali, membros, que estão sentados, não têm funções na igreja, aí eles consideram que eles deixam a responsabilidade toda para cima dos diáconos, presbíteros, pastores. Eles acham que só eles têm a missão de evangelizar. Minha gente, está lá no final do livro de Mateus, Marte e Alro, no hebraico, transliterado para nós como Mateus, e Marcos, no final de Marcos, tanto no final de Mateus como no final de Marcos. Está lá, dizendo: ide por todo mundo e levai o evangelho, a palavra da salvação a toda criatura, até os confins da terra. Essa é a missão de todo servo de Deus. Essa é a missão de todo cristão. Ele não está dizendo ali: ide por todo mundo levando a mensagem, pastor. Ide por todo mundo levar a mensagem, presbítero, diácono. Não, a todo seu servo, a todo discípulo, a todo seguidor de Cristo, a toda criatura. Então, minha gente, não é porque você não tem um cargo que você é apenas um membro da igreja, que não tem nenhum cargo, não tem nenhuma função, que você não vai trabalhar, que você não vai trabalhar na obra do Senhor. É a obrigação de todos. Pastor, diácono, pastor, presbítero, diácono, obreiro, membros que estão ali sentados, todos trabalham, porque todos bebem do mesmo Espírito. Todos bebem do mesmo Espírito. Todos ali presentes formam órgãos, todos são órgãos de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então todos são importantes. Todos. Já outros eu vejo, às vezes, e aí, pastor? Oxe, que é isso? Que honra é essa? Não, irmão. Eu sou apenas um diácono. Não, oxe. Que é isso? Acontece. Já vi. Presenciei. Poxa, que é isso? Você está se menosprezando. Você é tão importante quanto pastor. Você é membro da igreja. Você, irmão, membro, está aí sentado. Ainda não recebeu um cargo, uma função na igreja. Você é tão importante quanto pastor. Porque nas igrejas, a história conta, você pesquisando em livros históricos, mostra que as igrejas, e a Bíblia mostra claramente, depois que Cristo morre, que ficam seus emissários, os apóstolos, que começam a levar a mensagem do Evangelho. Quando há a reunião deles, quando eles se reúnem, não há um maior do que o outro. Não há um melhor do que o outro. Todos são iguais. Todos são importantes. É claro, tem um líder. O primeiro líder foi Jacob, no hebraico, Tiago, para nós como Tiago. Então, ele foi o primeiro. Mas não era o melhor de todos, não. A história sentava todos ali, presente. Cada um, qualquer um poderia, dos membros ali, todos, poderiam ler a Torá, a lei, e comentar. Tirar dúvidas. Não havia hierarquia. O melhor, eu sou melhor do que todos vocês. Não, todos eram de igual valor. Todos estavam unidos na pregação do Evangelho. Todos eram importantes porque todos bebiam do mesmo Espírito. Todos formavam a unidade que é o corpo de Cristo. Não havia um menos importante e um mais importante. Todos pensavam iguais, todos tinham os mesmos pensamentos. Todos louvavam o Senhor puramente, exclusivamente, santamente ao Senhor. Hoje nós perdemos a essência, aquela pureza, aquela essência, aquele cristianismo dos emissários, dos apóstolos, dos talmudins, em hebraico, discípulos, seguidores de Cristo. Perdemos aquela essência dele. A maioria dos cultos, muito hoje, a maioria está paganizado, minha gente. Perdeu aquela essência cristã. As pessoas hoje, dentro da igreja, são invejosos, ambiciosos. Quando querem, muitos, como eu digo, eu vejo, anseiam cargos grandes na igreja, que para eles acham grande. Mas para Deus não, todos são iguais ali, todos. Todos têm importância, todos. Nenhum é melhor do que o outro, todos são iguais. Todos nós somos iguais. Não há melhor do que ninguém. Não há ninguém. Cristo mesmo diz, a ninguém chame mestre, porque mestre é um só, é o Messias. A ninguém chame mestre, porque vocês só têm um mestre, que é o Messias. Cristo Jesus, ele mesmo, falando. Só ele, mais ninguém. Então todos nós somos iguais. Respeite a todos. Ame a todos por igual.
E vocês, que até inocentemente, como eu falei, inocentemente, acham que só eles podem fazer isso, né? Eu não posso não. Todos têm a obrigação de levar a mensagem. Todos têm a obrigação. Você forma o corpo da igreja em uma unidade única, Cristo Jesus. Você tem a obrigação, você tem função, você é importante, você não é pequeno, você é grande perante a Cristo. Todos nós somos importantes. Não há um maior ou menor do que o outro. Todos nós. E a palavra vai mostrar isso. Eu vou ler daqui a pouco para vocês e vocês vão ver. Que tudo isso que eu estou dizendo tem aqui, ó, na Bíblia. A Bíblia fala, a Bíblia se explica que todos nós formamos uma única unidade que é o corpo de Cristo. Não há um melhor do que o outro, porque o melhor só é Deus. Todos somos iguais, todos temos a mesma missão, o mesmo amor, a mesma devoção, Cristo Jesus. Todos nós somos servos de Deus, somos servos. Não há um maior ou um menor. Funções, essas coisas, todos nós. Você que é obreiro, você que é diácono, presbítero, pastor, você, irmão, que está ali sentado na igreja, não deposite, não derrame, não jogue a responsabilidade só em cima deles que tem cargo. Não, é a sua missão, é a nossa missão também, que está lá sentado na igreja, levar a mensagem. Todos, é de todos, não é só deles. E para vocês que são ambiciosos, invejosos, isso não são sentimentos cristãos. Um outro casos das vidas reais. Casos da vida real. Obreiro. Foram nomeados obreiro. A função de obreiro. 2. Casos, você vê. Aí, 2. Nomeado a obreiro. Aí se destacou pelo seu trabalho, pela sua fé, pela sua retidão, pelo seu testemunho, pelo seu desprendimento e interesse em fazer a obra. Aí foi nomeado, avançou. Chamada diácono. Aí o outro. Oxe. Entramos junto. O pastor chamou ele e nem me chamou. Era para ter sido eu. Um irmão, um servo de Deus, um servo de Cristo, um discípulo de Cristo verdadeiro, um membro da igreja verdadeiro, ele se alega com o crescimento do irmão. Se você tem esses sentimentos de inveja e olho grande, ore a Deus para tirar esse sentimento de você. Porque isso não é sentimentos de um convertido. Um convertido de fato a Cristo, ele não tem esses sentimentos de inveja e nem de cobiça. Não cobiçais. Ele não tem esses sentimentos. Ore ao Senhor para que retire esse sentimento de você. Peça forças a Deus para superar esse problema. Porque isso não é sentimento de um cristão. Não é e nunca foi. Se você está assim, ore a Deus para que tire isso de você. É por isso que você não saiu daí. Não recebeu um cargo que você acha que é maior. Por isso que Deus não tirou você daí. Por causa do seu olho grande, da sua inveja. Tem se visto isso. Outros, como eu falei logo no início. Disputa de poder. Se você está com essa disputa de poder dentro da igreja. Não estão ali verdadeiramente para trabalhar na obra, para salvar almas. Pregar o evangelho. Não, estão em interesse de poderes dentro do templo, dentro da igreja. Querem cargos, autoridade, para ser, né? Como eu posso dizer, ao mesmo tempo dos fariseus, aquele exemplo dos fariseus. Gostam de ser reverenciados, né? Sentados nas cadeiras de honra, mesma coisa. Esses fariseus hoje estão infestando as igrejas também. Mas como eu sempre digo, tem um homem de Deus verdadeiro hoje. Tem a mulher de Deus verdadeira. O Senhor sempre levanta gente assim. Sempre tem. Mas um monte de lobo. Eu vou dar uma leitura para vocês para mostrar tudo isso que eu disse. A importância dos membros na unidade do corpo de Cristo. Que todos são importantes. Você, irmão, que acha que porque você está aí no banco, é menos importante do que aquele que tem uma função, que tem um cargo? Não, todos têm função, todos. Se por um acaso você está aí sentado no banco, ainda não foi convidado, mas não é porque você não foi chamado que você não pode pregar. Não pode pregar no seu trabalho, onde mora, no ônibus quando vai, nas praças. Que você não pode dar testemunho na sua família. Não é porque você não tem o cargo que você não pode testemunhar, que você não pode pregar, que você não pode levar a mensagem do Evangelho
até os confins da terra. Porque essa é a missão de todos. Essa é a missão. É a missão que Cristo te deu. Ela te deu esta missão a todos nós. E temos que botar em prática. Todos nós somos importantes dentro da igreja. Todos nós somos importantes. E como já disse, aconselho. Se você é uma pessoa que vai para a igreja com olho grande, intenção, disputa de poder, vai estar dentro da igreja com essa intenção, você está no local errado. Você está no lugar errado. Igreja não é local de disputa de poder por ambição, por cargos. Não. É a ambição de salvar almas, de pregar o evangelho, de levar a palavra genuína ao irmão que está caído para ser levantado através da palavra de Deus. A ambição é querer encontrar Cristo nas alturas. E vamos ler aqui o apóstolo Shaul, no hebraico, para nós Paulo, falando para os coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos fazer a leitura do 12 ao 30. Ele dando toda a ênfase e falando a importância dos membros que constituem o corpo de Cristo. É os que estão no banco, é os que têm função. Todos, nenhum é melhor do que o outro. Todos são uma unidade, todos são importantes. Vamos ver? Você que inocentemente, irmão, não tem muito conhecimento, aí acha que a sua função é menor, é mais fraca do que aquela. Não. Você que está no banco da igreja, que acha, porque não tem uma função, um cargo, acha que é menos importante? Não. Quer ver? Vamos lá. O que é que o apóstolo Paulo fala? Tem a falar para nós. Vamos lá. Porquanto, assim, como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos nós fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, que judeus, que grego, que escravo, que livres. E a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se a orelha reclamar, por que não sou olho? Não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispõe cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se assim, há muitos membros, mas um só corpo. Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação um pelos outros. Deste modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiros mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dom de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração, os que falam diversas línguas. Viram? Aí vamos lá. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou são todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm dom de cura? Falam todos em línguas? Todas interpretam? Viram? Todos nós somos importantes, não existe um pequeno ou um maior, todos são iguais, todos são de importância, são de grande importância para a pregação do Evangelho, a salvação das almas. E um ponto especial que eu quero dar ênfase aqui, ó. Todos têm dom de cura, falam todos em línguas, todas interpretam. Eu vejo várias pessoas hoje em dia sofrendo
porque vê o irmão falando em língua e ele não consegue falar em língua. Deus te deu, pode ter te dado um outro dom e você está desprezando o dom que Deus te deu. Aquele fala em língua, aquele interpreta, mas você pode ter o dom da pregação, o dom da ajuda, o dom da cura. Mas não, você só fica buscando isso. É claro que Deus dá, quem quiser, Ele dá. Mas, como você viu aqui, não sou eu falando, a própria palavra falando. Ele dá de acordo com quem bem quiser, com a necessidade da igreja. Ele acha que está precisando, ele dá aquele. Acha que está precisando, dá aquele. Ele nomeia, ele dá. Agora é claro, para quem busca. Mas ele dá. Não é porque você está vendo o irmão falando que você quer falar em você. Deus pode ter te dado outro dom e você ainda não descobriu qual é. E fica tentando, até se martiriza. Muitos até ficam doidos, agoniados, aperreados, tristes. Cai até de depressão porque não consegue. Deus deu o dom a ele. Mas o teu dom, lute para descobrir qual é o teu dom. Ele pode ter te dado outro abençoado. É aqui mesmo diz, ó, vocês viram, né? Todos têm dom de cura, falam todos em línguas, todas interpretam. Cada um tem suas funções, cada um tem sua missão, cada um tem seu dom.